com o livro Fonte Viva de Emmanuel. Mensagem 26, Obreiro sem Fé, com a nossa irmã Alina. Eita, boa noite. Gente, que mensagem, viu, de Emmanuel essa? Faz a gente refletir. Pra gente, quem tem senso crítico faz, será que eu me encaixo nisso aqui? Meu Deus, né? Porque aqui é uma dura, né? Emmanuel às vezes dá uma dura na gente, viu? Que ele não era rígido só com o Chico, não. Ele era rígido, ele é rígido também. Mas ele com razão, né? Buscando a nossa melhoria. Então ele começa com a citação de Tiago, capítulo 2, versículo 18. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele fala, em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Vamos começar só com essa frase, né? Quantas vezes você está trabalhando num lugar e algumas pessoas fazem, mas isso assim, mas esse trabalho não rende, né? Então ele já está desanimado e ele busca desanimar todo mundo, busca gerar insegurança nas pessoas, busca gerar inquietação. Aí a gente para pensar. Isso aqui a gente tem que pensar que o Espiritismo fala que inclusive o nosso trabalho, não só o nosso trabalho espiritual, mas nosso trabalho que a gente é remunerado, também é essa missão. Então como é que a gente transforma o nosso ambiente, né? Então ele fala espalhando inquietação e desânimo. Eita! Então como temos que ser vigilantes para não cair nessa, né? Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando. Para quê? O mundo não presta. E no trabalho de caridade isso acontece muito, porque às vezes você se envolve naquele trabalho buscando o quê? Gratidão. Então eu ajudei o sujeito, ele tem que fazer, ser grato a mim. Não. Você está ajudando porque você está querendo ajudar. Você está querendo prestar esse serviço. Mas nem sempre quem você encontra nessa vida, que tem suas necessidades materiais, vai ser um sujeito moralmente evoluído. Pelo contrário, ele tem necessidades morais também. Então, não é desculpa você encontrar pessoas, né? Às vezes você está servindo uma sopa e reclama, tem massa. Não tem massa. Essa sopa hoje está muito assim, né? Aí não pode, a gente não pode achar que, porque ele não deveria reclamar realmente, porque a gente deve, o que a gente recebe, receber com amor. Mas a gente, nem todo mundo vai estar esse grave motivo, então a gente não pode usar isso como desculpa para desistir de fazer o bem, né? Aí vem, compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso, né? Quer escolher o serviço, né? Quantas vezes a gente é chamado para determinadas atividades que muitas vezes algumas pessoas acham que são inferiores, né? Então, por exemplo, nós que falamos em rádio, em doutrinária, exercemos um trabalho intelectual. A gente não pode achar que a gente só pode ser útil assim. Então, quantas vezes, às vezes, a gente marca um faxinão na casa e a gente vem aqui lavar o chão, limpar o banheiro, porque a gente está pronto para o serviço. A gente não pode diminuir, achar que a gente, né? E às vezes a gente tem pessoas, tanto no trabalho também, em outros lugares, se a gente encontra, por exemplo, que ele fala do servilismo aqui, né? E se você, onde você está servindo a Jesus, tem gente autoritária? E aí? Você vai largar o trabalho por causa daquela pessoa? Você está servindo em nome de quem? Né? Então tem todas essas questões que a gente precisa identificar. Quando a gente está num lugar que é um encontro social, a convivência às vezes nem sempre é perfeita. Nem sempre que você está trabalhando, por exemplo, numa casa espírita, quem dirige a casa espírita vai tomar decisões concordantes com o que você acha, né? Então às vezes a gente, mesmo que a gente faça das tripas corações, acho que determinada conduta não está certa, às vezes se a gente consegue abertura para conversar naquela casa sem criar picuinhas, ótimo, mas se não consegue, o jeito que tem de trabalhar ali naquela seara é se ajustar às normas do lugar, porque todo lugar precisa de regra, né? Então, eu digo assim, que as pessoas acham, quando falam em política, acham que é politicagem, não é.
Política é saber conduzir as relações. Às vezes você quer fazer o trabalho de uma forma e quem está à frente do trabalho fala que não. Por mais que você discorde, você fala, tá bom, tudo bem. Porque você sabe que naquela hora, você insistir naquilo só vai gerar atrito, só vai gerar conflito, né? Então a gente tem que buscar sempre se avaliar, né? Porque a gente joga a culpa pro outro. Aí ele fala de novo desse servidor, né? Como é que ele chama? Servidor, obreiro sem fé, né? Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando. Tudo isso é mentira e complicação. Oh, gente, isso é tão comum, né? Adoeceu, vai pro centro fazer um tratamento. Depois que melhorou, mas você acha que foi o centro? Não, não foi, né? Então, nunca acha, não são todos, né? Mas se afasta. Ou até nem acha que não foi o centro, mas já me servi do que eu precisava. É esse o cuidado do trabalho de cura de Jesus. Quando Jesus curava, ele falava, vai, não peque mais, para algo pior não te aconteça. Porque ele sabia que a cura do corpo não era nada. O grande problema é a cura da alma, que são nossas mazelas morais, nossas enormes montanhas a remover, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai para um tratamento no centro espírita buscando a cura corporal, mas não está nem aí em se renovar e se reformar. Até se sente irritado da leitura edificante antes do passe, antes do tratamento. Se você propuser ele assistir uma doutrinária antes, que a doutrinária é uma evangelização, ele nem vai, só vai na hora do atendimento, né? Então, a gente busca ver que obreiro é esse. Porque se a gente pensar bem, todos nós que viramos servidores dentro de uma casa espírita, eu estou falando da casa espírita porque eu sou espírita, mas pode ser na igreja e tal, fomos inicialmente, a não ser as crianças que já vão desde a evangelização infantil, né? Mas fomos inicialmente com um momento de dor, se curar de alguma coisa. Aí primeiro nos tratamos e depois fomos ficando, né? Vínhamos para as doutrinárias, aí nos propomos a servir, nos colocamos à disposição de servir, seja no que fosse. Aí determinado trabalho não tinha quem assumisse, a gente se propõe, começa meio assim vacilante, depois assume como compromisso e assim vai, né? Então, ele fala, se convidado a uma posição de evidência, repete o velho estribilho, não mereço, sou indigno. Eita, aí eu pensei, né, nisso, né? A gente sabe quanto é de complicado estar na posição de destaque, de evidência, né? Então, a gente se questiona mesmo, né? Será que eu mereço estar nesse lugar? Tem gente que já sonha estar em determinados lugares, né? Acha que é o mérito, que ela devia ser o destaque. Mas a gente que trabalha tanto assim, que vê tantas pessoas fazendo tão bem seu trabalho, a gente pensa assim, poxa, eu nesse lugar, não sei não. Eu não sei se é isso não, né? E aí, só que todo mundo aprende na prática, né? Aí, se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta. Quem me ofende assim? Muitas vezes a gente precisa baixar a cabeça. E a gente tem dificuldade de baixar a cabeça. Esse testemunho de humildade. Como se baixar a cabeça fosse dar razão àquele sujeito que agrediu, que manipulou, né? Quantas manipulações a gente vê, né? E aí a gente recua no trabalho. Não pode. É uma grande reflexão, viu? Esse texto aí. Então, transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Então, o mundo inteiro está errado, ele está certo, e ele não serve, não produz por causa disso. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço pelo qual se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Eita, chicotada, viu? Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço pelo qual se responsabilizou. Que situações a gente é esse trabalhador, hein? Ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras. Ter fé não é só sentar, orar, orar, orar.
O Espiritismo fala o tempo inteiro da necessidade da fé ativa, certo? Então, não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Também não adianta construir por construir, né? Tem que ter fé no poder de Deus. Porque quando aparecem as dificuldades, se a gente não tem essa fé, a gente acaba com tudo. A gente não dá continuidade a grandes construções, né? Então ele fala que o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Então essa frase é muito importante. Por quê? Eu estou construindo na seara de Jesus. Se eu estou aqui com fulana que é chata, que não é não, gente? Mas se eu estou aqui com fulana que eu tenho uma limitação de tolerar, principalmente se ela tiver numa função em que ela me coordene ou que ela tome decisões, se eu não colocar que eu estou servindo a Deus e meu ego for na frente, eu não fico no trabalho. Eu coloco o trabalho como de fulana. Outro papel, se eu acho que esse trabalho é meu, eu não sirvo a Deus. E as pessoas também começam a se afastar do trabalho por minha causa. Eu gero atrito, aí eu sinto, eu não entendo porque o trabalho não vai para frente, eu não entendo porque fulano, ciclano, beltrano me julga assim, mas a gente precisa parar para se avaliar, né? Eu estou aqui achando que é meu ou achando que é de Deus, né? Em vista disso, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Muitas vezes, nós fomos instrumentos de construção de uma grande obra e em um momento nós deixamos de ser necessário ou passamos a ser necessários em outro lugar. Então, aí nós vamos ter que praticar o desapego, saber entregar a obra. Porque, gente, observe quantos lugares a gente vê que tinha um determinado, por exemplo, centro espírita, que o dirigente estava à frente e depois que ele desencarna, o centro acaba. Né? A gente não pode centralizar, né? Embora a gente tenha dirigentes maravilhosos, pessoas que a gente ame profundamente, mas a obra precisa continuar. Então a gente precisa ver que o trabalho tem continuidade, que as pessoas substituem as outras, a obra é de Deus, né? Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Então, na verdade, ele encerra nos incitando a servir. Né? Ele nos incita a servir. E servir sem vaidade. Quando a gente serve com vaidade, a gente cai na queixa, muitas vezes. Né? Na reclamação, na lamentação. Aí eu trouxe um texto de Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, que fala assim: não te queixes. A queixa traduz rebeldia aos códigos superiores da vida. O queixoso é alguém que se acredita injustiçado ante as naturais circunstâncias e situações em que se encontra colocado. Quando alguém se deixa arrastar pela reclamação sem motivo real, assume uma posição falsa perante a vida, disputando atenções e requerendo reconhecimento de valores que está longe de merecer. A queixa é filha do azedume e da má vontade, que contribuem poderosamente para piorar o quadro de desequilíbrio daquele que deveria se candidatar ao esforço de renovação mental, aplicando todos os recursos para preservar as forças do bem e na esperança, por cujo método aspiram a uma psicosfera benéfica e libertadora. Ora, gente, nós temos uma tendência a cair na queixa, a buscar mais reconhecimento, a se sentir injustiçado. Então, o que é que cabe a nós? A vigilância. Quando esse tipo de pensamento vier, afastar. Nem venha, que ele vem, você não vai impedir. Mas nem venha, eu estou num lugar que eu tenho deixado. Deus me colocou, me plantou aqui. Aqui, como diz Haroldo Dutra Dias, né? Aqui eu florescerei, né?
Então a gente tem que ter essa ciência de que a gente está no lugar certo. E que fulano, com as limitações dele, está em tal lugar, foi porque Deus colocou, né? Então, aí ele fala, né, que a gente está regido pela lei de Deus, né? Então ele fala assim, aquilo que a gente viu, né, que cada ser cumpre um papel, a depender da escala evolutiva que ele está. Aí eu trago um texto de Francisco do Espírito Santo Neto e Hamed. Francisco do Espírito Santo Neto é o médium e Hamed é o espírito, no livro Renovando Atitudes. Esse livro é muito bom, eu cito muito ele, porque ele é um livro muito bom. Eu tenho estudado muito profundamente ele. Então, por termos plena consciência da imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos, regidos como todos estamos pela lei das vidas sucessivas, compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se na agora com o melhor de si mesmo. Por que eu trago isso se eu falei que tem gente que não se doa, que tem gente que... Pra a gente que tem que buscar não ser aquele servidor, mas a gente não tem que julgar ninguém. A gente tem que sempre pensar que cada um está dando o que pode de si. Então ele fala, na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Nós temos o costume de, quando a gente tem um texto desses de Emmanuel, que dá uma porradinha, uma pancadinha, né? Pensar em alguém. Pô, esse texto serve para fulana. E, na verdade, a gente sempre tem que buscar em nós qual é o problema. Porque, às vezes, não é tão grande, a gente não é esse servidor tão inútil assim. Mas, em algum momento, a gente está tendo aquele tipo de atitude que o texto traz. Então, é sempre para nos avaliarmos. A gente só avalia quando a gente pode dar conselho, tem abertura com a pessoa para ajudar. Mas a crítica pela crítica não é útil. Um filho, a gente fala, meu filho, você se envolveu nessa atividade, se dedique, faça direito, na verdade, mas a gente vai ficar de picuinha, né? Não vai, tá? Criticando o outro. Então, a gente sempre vai saber que cada um é um e cada um dá o que pode, né? Aí, a Emmanuel em Missionários da Luz traz, ele traz no prefácio, né? Um texto que é parecido com o que ele falou nesse texto que a gente estava lendo, né? Que ele fala o seguinte, que alguns espíritos, congregam-se algumas pessoas, né? Congregam-se os corações para receber mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal e da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Eles acham que eu vou aqui receber uma mensagem do alto, e aí não quer todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa dedicação, né, para se melhorar também. Que a gente sabe que a própria mediunidade, a qualidade dela tem a ver com a qualidade moral do próprio médium, né? Então, contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatude repousante. A pessoa quer uma mediunidade iluminada sem se iluminar, né? Em vez do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou derrota. Na espiritualidade não tem troca de favores, né? Você tem méritos, você tem trabalho. Você não vai receber um cargo porque você é filho de fulano ou de cicrano. Você tem que ter merecimento para estar em determinado lugar, né? Então, a gente às vezes é viciado com os costumes da terra, tá? Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los,
bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Ô, gente, depois que a gente tem acesso à verdade, não tem como recuar. Era tão mais fácil permanecer ignorante, né? Mas agora, né? Então, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Mas eu era espírito, eu tô aqui no umbral, né? Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre. E a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Eu já disse que quem tem pressa somos nós, né? Na espiritualidade superior está ali esperando a gente evoluir, a gente querer trabalhar com toda a paciência, com as nossas infantilidades, né? Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Né? Porque senão a gente fica num papel muito ativo, muito passivo disso, né? E aí ele traz ainda em Missionário da Luz um benfeitor que lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva. E rogando socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, sempre trabalho, não tem como fugir. Não adianta ficar buscando esse tipo de desculpa. Eu lembro muito daquela personagem de Nosso Lar, que foi junto com André Luiz lá na administração do Nosso Lar, pediu o favor, né, de ver a família. E ele, mas a senhora não tem trabalhado? Mas aquele trabalho me cansa. Mas aquele outro trabalho é enfadonho. E fica só no campo contemplando, né? E sempre tem uma desculpa para não assumir nenhum trabalho. E André Luiz também buscando exercer a medicina, né? E quando é que ele foi aceito nos campos de trabalho? Quando ele viu um dos pacientes vomitar no chão, ele foi limpar. Ele teve a humildade de aceitar o serviço que apareceu, né? Então, ele ainda traz também os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto receba. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e revelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Que é o que a gente falou, né? De dizer que as pessoas não reconhecem o seu esforço. Será que você está reconhecendo o quanto de crédito a espiritualidade está te dando? Nesse seu trabalho, o quanto você está sendo ajudado, o quanto está sendo inspirado, o quanto Deus conduz as situações para você ser beneficiado. Então, a gente busca muita gratidão do outro e esquece de ser grato simplesmente por ter aquele serviço para a gente prestar. E aí, ele traz em outro trecho, ainda de Missionário da Luz, urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Então, será que a gente está botando esses desígnios de Deus acima de nossas preocupações? Quando a gente decide não trabalhar, não fazer, não realizar determinada tarefa, é isso que a gente precisa se questionar, né? E aí nós vamos para o trabalho espiritual em si, né? A gente tem alguns livros de André Luiz, principalmente Mensageiros, Missionário da Luz, alguns trechos que falam muito do trabalho espiritual. As obras de André Luiz são um grande compêndio de estudo prático, né? Porque ele traz muitos exemplos. Ele é um grande compêndio de estudo das obsessões e ele é um grande compêndio de estudo de como a espiritualidade trabalha o tempo todo para a evolução da nossa humanidade. Então, o benfeitor em Os Mensageiros fala: realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, o que é que ele está falando? Quando a gente está
devotado, com bom ânimo, deixando a preocupação de lado para servir lá, deixando as experiências malsanas de lado, as inquietações injustificáveis, a espiritualidade vem e nos utiliza como instrumento, e para isso ela gera grandes benefícios ao nosso redor. Então ele fala assim, claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. A questão é você saber identificar quando você está sendo leviano. Nem sempre a pessoa percebe, né? Acha que não tem nada demais determinadas questões. E a gente precisa levar o trabalho a sério, né? Então ele fala, em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Já em Missionário da Luz, ele fala assim, nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas. Não é tudo né? A gente vai trabalhar, vai enfrentar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima. Olha aí, nas relações mais próximas é que a gente vai mais ter angústia. Quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. E na verdade é o que mais nos gera dor, porque a gente espera amor dos que estão mais próximos. Às vezes que você já espere que vai te agredir, vai caluniar, vai falar de você, não te incomoda tanto, mas quando é alguém que a gente divide nossa afetividade, Nossa Senhora, como dói, né? Então, como dói quando as pessoas que a gente ama, por um motivo qualquer, se afastam, né? Sem buscar resolver os problemas. Por quê? Porque é quem a gente ama. Quando é alguém que a gente não ama, a gente não sente essa dor, né? Então, conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Ainda em Missionários da Luz, preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais, que é o que eu falei, que a gente precisa melhorar para a gente ser um bom médium e um bom servidor. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e seriedade, como um espelho cristalino de um lado. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, nossa capacidade de absorver o melhor dessa iluminação é a gente estar com a mente limpa, né? Nossa mente, o nosso pensamento é o que produz tudo na vida espiritual. A fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem. Nossa, gente, como é difícil. A gente calar para que o outro fale. A gente respeitar a fala do outro no trabalho espiritual, né? A gente precisa parar mais para permitir que o outro fale. Dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontram interesses diferentes. Transmitir mensagem de uma esfera para outra. No serviço de edificação humana, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Tem gente que começa um trabalho mediúnico, aí vê o outro se destacando, vê que o seu trabalho ainda não está muito consistente e larga para lá e volta de novo em outro momento. Não tem consistência no trabalho.
E o trabalho, a própria mediunidade se desenvolve a partir da sua dedicação, no esforço de se melhorar e de fazer o melhor no trabalho. Então ele fala esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então, ao invés de eu estar competindo com o outro, eu estou contribuindo para que todos nós tenhamos o melhor trabalho. Vai ter dias que um vai psicografar mais, vai ter dias que eu vou ceder espaço e orar para que o outro consiga produzir, e aí nós vamos, né? Então, é natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, nós temos já uma tendência, o nosso corpo já vem programado para o trabalho mediúnico, através da recepção da epífise. Mas o nosso trabalho de busca de melhoria moral, né, e de trabalho mesmo, de dedicação, de esforço, vai aperfeiçoando essa emissão, né? Então, nós temos que aproveitar essa potência divina que encontramos, né? Aí ele fala assim, que nós, à medida que... Aí ele fala assim, porquanto nossos esforços são muito frutíferos, são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, às vezes, o espírito superior se dá o trabalho de vir cooperar na casa, às vezes passar uma mensagem, e a gente está tão preocupado em se destaque ou em passar uma comunicação que nem para analisar a mensagem que recebemos. E aí a gente tem os espíritos inferiores recebendo também a transmissão dessas mensagens, e que ele fala que tem muito maior acompanhamento. E aí vem uma mensagem de Painéis da Obsessão de Divaldo Franco, Chico Xavier, Painéis da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, que é muito importante, porque fala daquela questão que eu falei, da gente esperar a gratidão e achar que a gente vai encontrar um monte de ser iluminado e feliz porque a gente está ajudando. Ele fala assim, vemos companheiros dedicados e entusiastas elaborando com otimismo em obras sociais que criam e mantêm, sendo lentamente descoroçoados, caindo em desânimo diante dos resultados, às vezes decepcionantes, bem diversos do que esperavam. Esfalfam-se horas seguidas para que nada falte na obra e tudo esteja em ordem, tendo-se com amor e lutando com afã em favor dos objetivos nobres. Os beneficiários, no entanto, salvadas raras exceções, tornam-se exigentes, fazem-se ingratos e difamatórios, reagindo às boas orientações e assumindo atitudes soberbas, chocantes, que insultam, revolta e malquerença. Sucede que, aí que é interessante, sucede que os doadores de hoje são os usurpadores de ontem em recuperação. Ou seja, você que está trabalhando e que está recebendo a ingratidão como paga desse trabalho, um dia foi um ingrato. Então, quem é você para reclamar dessa ingratidão, né? É uma coisa para a gente pensar bem, porque eu sei que é difícil lidar com tudo isso, né? Anteriores servidores desastrados, ora honestamente arrependidos, fruem de paz com a feliz oportunidade de realização. Formam os grupos de obreiros que despertaram para servir antes que para receber, tá? Já que não devem guardar qualquer mágoa diante da ingratidão ou da ofensa dos seus pupilos transitórios, mas se aprimorando, lapidando as arestas morais e crescendo para Deus mediante o trabalho libertador. Então, na verdade, esses servidores que sofrem tanto, inclusive com a ingratidão, vieram para dar. Então, tem que se consolar com isso, que eu estou trabalhando o meu melhor, dando o meu melhor e melhorando, né? Em Missionários da Luz, a gente tem todas as almas retas dentro do espírito de serviço e equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos.
e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica de mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação, existem-se trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Então, a mensagem principal que a gente tem é que não adianta sonhar. Tem gente que olha assim, eu queria ser um Chico Xavier. O que é o ser Chico Xavier? É um ser iluminado que sofreu tanto, passou por tantas dificuldades, e fora as encarnações anteriores que ele teve, de tanto trabalho, para virar uma pessoa tão amada, porque ele era aquele ser. Ele não, de repente, conquistou um nome e esse nome foi divulgado. Então, a gente tem que sempre buscar o nosso aperfeiçoamento, fazer o nosso melhor, para a gente chegar. Vai chegar um dia que você não vai nem mais valorizar essa posição de destaque. Você vai valorizar estar podendo fazer o bem e ter se melhorado. Então, busquemos sempre a nossa evolução espiritual, né? O nosso desejo de melhorar, o nosso desejo de servir e de trabalhar. Viu? Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe.